Estamos começando mais um Pode Fazer. O professor Meneghetti fala que o líder é aquele que vê e faz. Ele foi e fez. Colocou o gelato no coração dos gaúchos. Seja muito bem-vindo, Pedro. Muito obrigado. Prazer é meu estar aqui. Muito obrigado pelo convite. E vamos aí contar um pouquinho da história e fazer o pessoal empreender, né? Seja muito bem-vindo também, Paulo Emílio. Mais uma vez, obrigado pela parceria. Bora. Pedro, então vamos lá. Cara, como tudo isso começou? Qual foi o primeiro passo? Como o Pedro vem de Rio Grande para Santa Maria? Conta para nós um pouquinho. Tá. No empreendedorismo, né, tem os dois lados, né? Tem a parte da história romântica, bonitinha, de eu abri um negócio, eu tenho isso na minha veia desde pequenininho, e tem a parte prática, né? No meu caso, né, como tu mencionou, eu sou de Rio Grande, natural de lá, vim estudar em Santa Maria em 2000, né, com 17 anos, fiz 18 anos aqui em Santa Maria, e sempre com a ideia de empreender, eu sempre tive vontade de abrir um negócio, né? Eu venho de família de empreendedores dos dois lados, né? O meu avô paterno tinha uma padaria, depois o meu pai, filho dele, acabou abrindo alguns negócios, depois teve táxi, enfim, onde ele acabou falecendo, lá em 2003. E do lado da minha mãe, a minha família materna também, né? O meu avô começou lá de baixo, trabalhando, comprando e vendendo carne, enfim, fez outras coisas até, e acabou fundando um frigorífico e crescendo, né? Então, assim, eu acompanho negócios desde sempre e, naturalmente, na minha vida eu tinha vontade de abrir um negócio. Eu passei a adolescência inteira lendo revista de exame ou qualquer outra entrevista que eu tinha oportunidade de ler, né? Eu sou ainda da época pré-internet um pouco, né? Então a gente lia bastante revista, essas coisas, e eu sempre tinha oportunidade de ouvir a história de um empreendedor. Eu me lembro de gostar. O cara que fundou um jornalzinho lá, tinha história não lembro o nome dele. Me lembro de ler essa entrevista na Playboy, tinha entrevistas maravilhosas, né? E tinha uma entrevista de um cara que abriu um jornal no Maracanã e depois se tornou um cara grande da comunicação e festas, não sei o quê. Eu sempre me encantei com essas histórias do empreendedorismo e onde isso leva. Mas aí eu vim aqui para Santa Maria, ali para Santa Maria, né? Nós estamos no Recanto. Recanto Maestro. Me dá vontade de corrigir. Quando as pessoas falam Recanto do Maestro, dá vontade de corrigir. Deve, corrige. Eu não me sinto à vontade. E aí eu vim para Santa Maria para estudar, fazer faculdade, acabei não passando. Qual faculdade tu Eu queria fazer publicidade e propaganda. Esse é meu colega. Mas tu veio para cá para fazer vestibular ou não? Eu vim para estudar. Meus tios moravam aqui em função da empresa da família da mãe. Na época, cursinho, não? Sim, vim fazer cursinho. Fiz cursinho. Tradicional, eu vim final de 2000. 2001 inteiro eu fiz cursinho no Master. Acabei não passando, porque eu não sou... Cara, eu não sou um cara estudioso, não tenho orgulho disso, né? Eu queria ser mais focado, mas não sou muito da prática. E acabei não passando na publicidade, aí rolou de fazer um vestibular na UBRA de Cachoeira do Sul, para psicologia. E eu fui e fiz. Passei, obviamente, na UBRA era mais fácil, com todo respeito à instituição. Na UBRA, né, o vestibular não era nada concorrido. Fui fazer psicologia na UBRA, estudei quase toda a faculdade. E durante a minha faculdade eu perdi o pai. Aí meu pai trabalhava no táxi lá, sofreu um acidente, enfim. E faleceu, eu recebi 40 mil, que era o seguro de vida do meu pai, morando em Cachoeira. 40 mil na época era o que mais ou menos hoje na tua cabeça? Nós estamos falando de 2005/6 que eu recebi essa grana, cara, sei lá, uma coisa na casa de uns 150, 120 mil, Não sei se chega tanto, não sei se... Nisso tu morava em Cachoeira? Eu morava em Cachoeira quando o pai faleceu e logo vim de volta para Santa Maria. Entendi. Vim morar aqui, transferi a faculdade, tinha aberto o UBRA aqui e eu transferi a faculdade para cá. E aí... as minhas colegas, né, a minha turma de faculdade, tenho muito bons amigos em Cachoeira, mas a minha turma de faculdade que ficou, assim, que eu falo com os meus colegas de vez em quando, assim, é a turma daqui de Santa Maria. Tem inclusive uma colega que trabalha hoje no RH da Santino, da psicologia.
E as gurias contam, né? Eu digo as gurias, porque era psicologia, tinha eu e mais 2 rapazes só, 2 ou 3. E as gurias sempre contam assim, quando eu abri o Santa Brasa, elas diziam, a gente lembra de ti lendo. Eu ia na biblioteca e pegava coisa de administração, livro de marketing, lia exame, eu ficava lendo na faculdade de psicologia, eu ficava lendo sobre empreendedorismo, assim, porque é o que eu queria fazer. Já tinha mas referente a... Teve o primeiro negócio, foi o Santa Brasa. Isso. Tu gostava... Como é que era a tua relação com assado ali, com a parte da carne, com a culinária ou não tinha? Tipo, fazia em casa, não fazia? Como é que era isso antes? Na verdade, eu cozinho desde de piá, sempre tive gosto pela cozinha. Meu pai cozinhava. Então eu gostava muito de ficar vendo o que o pai estava fazendo, entender por que ele botava, por que o arroz ficava soltinho, por quê. Eu me lembro, eu tenho essa memória, mas não foi a minha primeira opção de empreender o restaurante. Eu ainda antes disso estudei outras coisas. Aí eu recebi essa grana e comecei a vou fazer alguma coisa com esse dinheiro, vou investir, é a minha chance de abrir o meu negócio, né? Eu não queria ficar vivendo de mesada, eu não era estudioso, eu não queria me formar em psicologia, eu estava quase me formando e eu não queria fazer... Tu não chegou a se formar? Não. Eu fiz toda a faculdade, faltaram 2 cadeiras e uns estágios. Faltava uma cadeira e depois eu descobri que eram 2 porque mudou o currículo lá. Hoje em dia, eu acabei abandonando, é um projeto que ficou para trás. Para tristeza da minha mãe, que não teve a formatura. Que queria uma formação. Não, ela queria festa de formatura. Não, tô brincando. Assim. E aí eu comecei a estudar. No finalzinho da faculdade, eu comecei a estudar o que fazer. Pensei em várias franquias, estudei alguns negócios, entrei em contato com algumas empresas de franquias, de cursos profissionalizantes, de comércio. Não me lembro de ter conversado com nenhuma franquia da alimentação, Paulinho, sinceramente. Mas foi indo, e aí, como eu já cozinhava, fazia churrasco. Churrasco eu faço desde, sei lá, dos 14 anos, 13, 14 anos, comecei a assar carne em casa, porque era só eu, minha mãe e meu irmão não cozinha absolutamente nada. E eu ficava com os almoços de domingo assumia a churrasqueira. Então, para mim, assar E ainda mantém isso? Sim, mantém a tradição muito, do assado? muito. Mesmo agora não estando mais no ramo do assado? Muito, sim. Cara, eu modéstia à parte, eu brinco assim, quando eu tiro um entrecô da parrilla, assim, eu ponho na tábua e digo, com esse aqui faz 23 anos que eu não erro um ponto de carne. Boa. Então já vamos pegar isso aí. Então, isso pra mim... Aí, como eu assava... Eu me lembro de assar churrasco na casa de uma colega minha de faculdade, a Thaís. A Thaisinha, o pai dela tinha a loja Marrakech, o Pinto. Sim. Que vendia elas e levas. Maria, cara, um querido, cara. O pai e a mãe da Thaís. Assim, a gente fazia churrasco lá e eu me lembro de dizer, cara, tinha que abrir um restaurante. Eu me lembro dessa brincadeira, assim, de tu tem que abrir um restaurante. E aí foram casando as coisas. Eu não vou contar detalhes, senão eu vou muito longe só nessa parte da história, mas casou de eu abrir o Santa Brasa em 2007, em setembro de 2007. Mas legal que o pessoal já enxergava que tinha essa possibilidade sem tu. Os caras sem entender, isso aqui. E essa história você parece com um amigo meu também, né? Interessante, né? Falo, era a mesma coisa, como o cara sabe assar. Já assava, e aí ele falou, cara, vamos abrir. Cara, e aí, ok, abrimos o Santa Brasa. Eu frequentei o Santa Brasa, gostava muito, assim, achava uma coisa assim, quando tinha uma data especial, era Santa Brasa, assim, não tinha outra, assim, e o Dia dos Namorados tinha que reservar com um mês de antecedência, era muito legal. Cara, até então, parecia um restaurante tudo ok, tudo perfeito. Quando tu abre o Santa Brasa, dificuldades? Ou foi mil maravilhas o troço sempre? Não. Assim, algo que parecia dificuldade na época, hoje eu vejo que não era, sabe? A correria, a pauleira, vai faltar lenha, compra isso, compra aquilo. Cara, isso não é problema, velho. Se tu não quer isso pra tua vida, e eu tô aqui pra convencer, entre aspas, as pessoas a empreender, porque de fato eu acredito, tá falando isso fora do ar, eu acredito que, cara, no Brasil é fácil empreender. Tem mercado para muita coisa aqui, mas muita coisa. Se pegar a estatística, no meu ramo, no sorvete, cara, o Brasil consome 1/10 da Europa, se eu não me engano, é 1/3 do que se consome na Argentina. Só no meu ramo, cara, tem mercado para tudo aqui. Mas se tu não quer passar um pouquinho de trabalho, se tu não quer correria, acordar na hora que tu não quer acordar, dormir na hora que tu, quer dizer, não dormir na hora que tu gostaria de dormir, deixar de fazer algo que tu gostaria de fazer, se tu não quer isso, cara,
tu não pode empreender, entendeu? E tá tudo certo, tá tudo, né? vai para outro caminho, exato. tá tudo certo. Beleza. Agora, então, o que eu vinha dizendo é que coisas que para mim pareciam um grande problema na época, hoje eu vejo, cara, normal, corriqueiro, entendeu? Estragou uma coisa, teve que consertar aquela outra. Isso é do jogo, é do negócio. As grandes dificuldades que eu enfrentei, né? E eu gosto muito, assim, a coisa que mais me dá prazer em vir aqui falar com vocês, eu participar de outros podcasts, às vezes nos convidam para uma aula de inaugural do curso de administração de tal faculdade, enfim. A coisa que mais me dá prazer falar é sobre a parte de controle, de gestão. Entende? Se eu soubesse lá atrás o quanto eu tinha que estar de olho na gestão, eu tinha passado por muito menos problemas. Eu fui muito mal assessorado numa época da minha vida, na parte contábil. Eu vim aprender sobre contabilidade de fato, porque né, dei digamos assim, uma sorte na vida de ter conhecido a Luísa, de ter casado. O meu sogro e a minha sogra são contadores, o Renato tem uma empresa de auditoria, e me ensinaram o valor de fato da contabilidade gerencial, de tu olhar todo mês, número por número, loja por loja, o que está acontecendo, e aí tu consegue tomar decisões. Tá? Na época, eu foquei demais, e não está errado, na entrega. Tá? E isso é a coisa mais importante. Eu vejo muita gente com excelentes ideias, até aqui em Santa Maria, com excelentes ideias. Assim, o cara abre um negócio lindo, legal, bom ponto, bom produto, bom tudo, e aí na hora de entregar, não consegue entregar. A gente chama de saber servir, né? Na hora que tem que servir, a pessoa peca em detalhes, né? Eu foquei demais nisso, demais. Eu me lembro, e isso não é... Puta, eu fico às vezes com medo, parece que eu tô me autoelogiando, guris, assim, não é isso, mas eu me lembro de saber, quando Santa Brasa abriu, ele tinha 8 mesas dentro e, se eu não me engano, 6 mesas fora. Era uma coisa assim, não tinha nem o deck de madeira, que depois veio o deck de madeira, depois a gente reformou aquele deck, que ele ficou grande, com vidro, enfim, e depois em 2018, eu vendi ele pro Matheus aí, que tá... A gente vai entrar nessa história aí, porque eu lembro que eu falei assim, ó, o Pedro é louco. Eu pensando isso. Eu quero entrar nessa história logo, vamos lá. Não, vendi pro Matheus e ele e a Aline estão muito bem, né? Estão me dando de relho. Nós fomos sexta-feira agora no Santa Brasa Novo, no Terra Mar Fogo ali. E, putz, cara, eles estão voando, assim. Mas, voltando ao que eu estava te dizendo, que quando ele inaugurou, ele tinha 8 mesas dentro. Se tu chegasse, olha, no primeiro ano do restaurante, se tu chegasse qualquer dia do ano, um sábado de movimento ou uma terça-feira fraca, né, que não tinha terça-feira fraca, era sempre um perrengue bom. Se tu me perguntasse, Pedro, a mesa 5, eu ia te dizer, cara, comeram uma polentinha de entrada, tal salada, tantos chopps, o marido tá tomando chopp, a esposa tá tomando espumante. Eu sabia tudo o que estava acontecendo em cada mesa. Eu sabia tá demorando a carne daquele cara lá. E eu ia lá e resolvia, ia na parrilla, o que aconteceu? Esqueceram de lançar o pedido, cara, atravessa esse entrecô, atrasa 5 minutos de um, adianta do outro. Cara, mas eu não aceitava não entregar. Eu perdi muito dinheiro com isso. Mas eu fiz uma marca, que está aí há 18 anos. Né? E na Santino a mesma coisa. Depois a gente pode falar um pouquinho do Santo também, que fomos nós que fundamos, que também teve essa mesma política, assim, de, cara, entrega. O lucro a gente vê depois. Então, só que se eu estivesse olhando para o lucro, eu teria casado as duas coisas. Uma coisa não é dissociada da outra. Tu pode fazer uma eu ia falar um palavrão, né? Uma boa entrega. Uma bela entrega. Tu pode fazer uma bela entrega e cuidar da gestão, né? É que eu só cuidava da bela entrega, assim. Então, eu estava lá focado em... Assim, deu errado, não cobra. O meu Santa Brasa era famoso, né, por dar, por não cobrar a mesa. Aconteceu um problema, cara, não cobra. A minha política era, guris, e isso é importante para quem está começando, né? A política é assim, cara, o que eu vendo? Eu vendo um momento que a pessoa vai lá, que eu não sei se ela está saindo de um problema, eu não sei se ela está... Eu digo isso nos treinamentos da Santino hoje. Quando a gente recebe um cliente, a gente não sabe se ele está vindo de um diagnóstico negativo,
de saúde, se ele tá vindo de uma reunião ruim do colégio, que o filho vai rodar, brigou com alguém, sei lá, o cara, imagina, no mundo de quantas possibilidades tem. Gente, né? Não sabe o momento que o cara chegou ali. Exatamente. Então, o que eu vendo? O que eu vendia naquele Santa Brasa lá de 2007? Eu vendia um momento que o cara ia chegar ali, no happy hour, na janta dele, ele ia ser bem atendido, bem recebido, com um sorriso no rosto, boa noite, tudo bem. Senta o cara bem acomodado, cuidando da quantidade de luz, do volume do som, do ambiente que ele tá, da climatização. Cara, beleza. E eu vou entregar tudo para ele. O produto ele faz parte do processo. Exato. Mas não é a única entrega. Agora, se eu não entregasse isso, se eu não conseguisse entregar essa perfeição, eu não cobrava. Entendeu? Eu cobrava menos, dava. Eu me lembro de dar muito. Tem uma história famosa que eu já devo ter contado em algum podcast, e me permito repeti-la aqui, que é a história da costelinha de porco. Que a costelinha de porco era um prato que a gente fazia, né? Eu tinha menos coisa. Hoje eu entendo que eu poderia ter a mesma costelinha de porco com mesma ou mais qualidade, entregando mais rápido. Lá no início, não. Vai aprendendo. A gente assava na hora. O cliente pedia uma costelinha de porco, eu tirava ela da geladeira, colocava na grelha, levava 40 minutos, algo assim. Então era um prato que demorava, a gente avisava o cliente, né? Porque a gente tinha essa política de tentar ser rápido, às vezes não conseguia pelo volume, mas a gente queria ser rápido. A gente avisava o cliente, olha, vai demorar 40 minutos a tua costelinha de porco. Nessa ocasião, da famosa história, famosa para mim, uma mesa com 8 pessoas pediu a costelinha de porco e 3 entrecôs, se eu não me engano. E aí a costelinha de porco tá lá, demorou seus 40 minutos. Quando eu tava indo para a mesa, tá, eu vinha vindo da cozinha e eu pisei numa azeitona e escorreguei, né? E dei uma ombrada na garçonete. E voou aquele prato com a costelinha de porco, quebrou o prato no chão, caiu a costelinha. Mais 40 minutos para entrega. E aí eu fui à mesa. Explica mesmo. Eu fui à mesa, pedi desculpas. Olha, gente, aconteceu um acidente, fui. Caí. Podia ter sido a garçonete, mas fui eu, né? Que não faz chance nenhuma, o erro é nosso. Mas eu peço desculpas para vocês. Eu não tenho como entregar outra costelinha de porco agora. Não tem nenhuma na grelha que eu possa adiantar para vocês. Mas entrecô eu tenho. Eu posso roubar um entrecô de uma outra mesa que recém pediu, enfim, e fazer um ajuste ali. E entrego outro entrecô para vocês. É óbvio que não vai ter custo. Ou a gente coloca outra costelinha de porco e vai levar 30, 35, fazendo ela o mais rápido que a gente consegue. E aí o pessoal diz, não, a gente quer a costelinha, traz os entrecôs primeiro e depois vem a costelinha, de boa. Quando esse pessoal foi pagar no caixa, eles brigaram comigo, porque eles queriam pagar a conta inteira. Eu dei a sobremesa. Eu não cobrei a costelinha de porco, eu acho que eu não cobrei um dos entrecôs e eu dei a sobremesa de toda a mesa. E eles falaram, não, se tu não nos cobrar, a gente não vai voltar. eu briguei, obviamente, eu não cobrei. Eu disse, não, tia, eu não consigo. Eu não entrego costelinha de porco em 1h20, 1h30. Tá fora do padrão. Não é o que eu vendo. Sim. E aí eles, obviamente, né, saíram contrariados, mas encantados com o que a gente entregou. Assim. E Pedro, isso a gente vê que essa preocupação com o serviço, com atender, com a entrega, cara, ela é fundamental quando tu inicia um negócio, porque é isso que faz o cliente voltar e que o cliente paga a conta depois e tudo mais. Mas como que foi a outra parte da gestão? Quando é que entrou aí, tá, beleza, agora eu tenho que focar na gestão, porque também é extremamente importante. São dois viés que a gente tem que, como tu mesmo trouxe, trazer junto para poder... Juntos, né? O negócio tem que dar lucro, tem que dar resultado. Como é que foi enxergar isso e ver, porra, agora tá dando... Desculpa a palavra. Agora tá dando lucro, agora não tá dando lucro. Como é que foi quando eu descobri que eu tava quebrado. Assim, eu tava, né... Por mais tivesse venda, por mais tivesse volume... Olha... Eu tive alguns fracassos na minha vida de empreendedor, a gente abriu alguns negócios que não deram tão certo quanto a expectativa, mas nessa parte da história, e felizmente na maioria das vezes, a gente teve muito sucesso comercial, muito. E eu descobri lá em 2013 já, a Santino é de setembro de 13, início de 14 por ali talvez, eu descobri que eu devia R$1 milhão, que eu não sabia que eu devia. Imposto, que eu estava me financiando errado, com um juro caríssimo de banco, enfim. Então eu descobri que eu tinha que focar quando, sei lá, 7, 8 anos de sucesso comercial e
muito pouco dinheiro em caixa e achando que estava tudo bem, né? Sim, tá vendendo, tá fazendo... Não, tá tudo bem. Tem que fazer caixa, tudo certo. Sim, de giro, etc. Tinha um carro bom, já tinha tido moto, tinha viajado, tava, tipo... Parecia que tava tudo bem, só que eu fui descobrir na prática, né? Disse, cara, tem muita coisa errada. Aí eu fui entender o que eu deveria ter feito desde o primeiro mês, que é gestão de contabilidade. A contabilidade ela tem uma má fama no Brasil, né? Porque nós somos brasileiros, está aí explicado, né? Olha a nossa seleção ontem, né? Para quem vai ouvir isso depois, a gente tomou 4-1 da Argentina ontem porque a Argentina tirou o pé. O Brasil é assim, as coisas vão funcionando porque vão funcionando e a contabilidade ela tinha ficado com uma... Tá melhorando. Mas ela tinha ficado com uma coisa assim, o contador ele tira a guia para tu pagar o imposto. Enquanto que a contabilidade é a coisa mais importante do teu negócio. Tá? Nós somos e sempre fomos 100% fiscais. Tá? A gente nunca fez nenhum jeitinho, né? E na época que eu comecei era fácil sonegar, a gente nunca sonegou um pila. Sempre tiramos nota de tudo bonitinho. E fazendo isso, é muito fácil tu, sabendo quem cobrar, ter uma contabilidade gerencial. O que eu chamo de contabilidade gerencial? Né? Tu ter uma planilha lá, e não é balanço, balancete, nada disso. É uma planilhinha, né, que tu vai moldando ela junto com o teu contador para entender qual indicador tu precisa ver. Não é o que tu quer ver, é o que tu precisa ver. Né? E no nosso ramo, tu sabe que é o CMV. Né? Na alimentação, é o CMV que manda. Eu não vou explicar muito aqui CMV, mas, cara, alimentação se tu não controla o teu CMV, não existe. Não existe. E aí eu fui aprendendo isso e fui vendo, cara, o meu resultado no restaurante. Eu me lembro a época que a Santino dava um resultado... Cara, eu não me lembro se era 20%, 25%. A Santino era o primeiro ano, loucura, movimento muito além da expectativa. Ela dava um resultado fora da curva. Obviamente isso não se mantém, mas ela dava um resultado muito grande e o restaurante acho que era 1,8%. 1,8%. Rentabilidade de resultado. Imagina. Tinha mais funcionário que a Santino, faturava o dobro da Santino e dava 1,8% de resultado. Aí tu diz, o Pedro é louco de vender. Não, claro, aí eu ajustei o negócio, comecei a controlá-lo, mas eu já não tinha mais a vontade de estar ali na noite, todos os dias, né? Porque a alimentação tem muito isso, né? Ou tu te estrutura muito e não é fácil, porque daí tu depende de pessoas, né? E é isso que os caras gostam de falar assim, é a dor do empresário RH. Não é dor, cara. É inerente ao negócio, entendeu? Faz parte do processo. Tu não faz um negócio sem pessoas. Exatamente. Entendeu? E pessoas são pessoas, não são robôs. Exatamente. Então, o negócio mais difícil, isso sim, a coisa que tu mais tem que dar atenção é o RH, entendeu? E tu depende, para que tu possa te afastar um pouco do negócio, de um RH muito estruturado. Só que quando tu começa... O RH é tu. Quando tu começa, tu é tudo. Brinco que é o eu presa, né? Então, tu precisa, no início... Me perdi no que eu estava falando. Mas tu precisa, no início, te estruturar para que tu consiga te afastar um pouco, né, da loucura do dia a dia. Da operação em si, pensar. Pedro, aproveitando, então, essa deixa, tem uma parte que eu estou muito curioso, que é o seguinte. Eu lembro como se fosse hoje, quando me dizem assim, o Pedro vai abrir uma sorveteria, na época que falava. Tá? E aí eu digo, esse cara é louco. Esse cara é louco. Santa Maria tem as maiores sorveterias. Tem sorveteria que tem há 20 anos aqui. Tem sorveteria que meus pais se conheceram tomando um sorvete lá e por aí vai. Aí o Pedro abre e um tempo depois o Pedro sai da operação do Santa Brasa e passa a trabalhar exclusivamente com a operação do Santino. Como aconteceu isso? Essa virada de chave, porque assim, por mais que a gente esteja em dois negócios no ramo da alimentação, eles são bem diferentes, né? Sim. Questão de horários, questão de ingredientes, fornecedores, tudo é diferente. Conta para nós um pouquinho dessa virada de chave, por favor. Tá, aí tu me ajuda a me lembrar o que eu estava falando, que eu não queria estar na noite todos os dias. Né? E eu não tinha estrutura, não tinha tamanho para ter uma equipe que pudesse me tirar da noite do restaurante sem custo. Eu já não ficava mais na noite. Já estava com filhos nessa época? Não. A Santina é de 2013 e o meu filho mais velho, o Francisco, é de 2018. Aliás, uma hora eles vão ver isso aqui. Beijo, Chico e Ana. É um casal que tu tem, né? É um casal, Chico e Ana. Assim.
não sei descrever. Dá vontade de chorar. Mas eu já não ficava mais na noite, né? Eu abri o restaurante, eu dei um gás muito grande no início e depois eu fui me afastando da noite, tentando ter gerentes e tentando montar uma estrutura, mas isso tinha um custo muito grande. Não dava o mesmo resultado, enfim, basta ver que, né, sim. Faturando muito bem, eu descobri lá em 2014 que eu tinha um resultado de 1%. E hoje tu entende que, a gente falando do teu core business, algo que realmente é o teu projeto, é aquilo, tu acredita que o gelato é muito mais do que a carne hoje? Ou não? Ou tu classifica o teu core business como empreender mesmo, assim, negócios? O que tu entende disso? Cara, as duas coisas são legais, as duas coisas dão um bom resultado, são negócios diferentes. Né? Por que eu saí do restaurante? Tá? Porque eu já não queria mais ficar na noite e eu sentia que não estar lá todos os dias com a barriga no balcão, servindo chopp com a galera, vendo o que está acontecendo, eu não ia conseguir ter o resultado que eu gostaria. Tá? De vida também. Era uma equipe grande, né? Era uma equipe grande. A Luísa, quando a gente vendeu Santa Brasa, eu lembro que a Luli estava grávida, né? A Luli e a Luísa, né? Ninguém chama a Luísa de Luísa, a não ser que esteja brava. Então, a Luli estava grávida do Chico, e eu dizia para ela assim, amor, eu só queria vender. Eu queria conseguir vender o Santa Brasa antes do Chico nascer. E aí casou lá, o Matheus me ligou e comprou o restaurante. Então a gente já não queria mais o compromisso de ter o restaurante com tantos funcionários, eram 15 pessoas, se eu não me engano, abrindo todos os dias, né, de segunda a sábado, todas as noites, com lenha, com fogo, enfim. Eu não queria mais isso. Mas é um negócio, cara, maravilhoso, maravilhoso. Sim. Tá aqui o Paulinho que trabalha com parrilla e o gelato já é outra... Cara, é outra dinâmica. O ramo é o mesmo, é a alimentação, é transformar, mas é outra dinâmica, né? O gelato, tu começa de manhã, tu fabrica, né? A nossa proposta, né? E eu já te conto por que eu decidi abrir. E entra um pouco da parte romântica, que é verdadeira no caso do gelato, no caso do restaurante, que é a parte romântica, aquela que eu cozinhava na casa dos amigos e diziam, puto, tem que abrir um restaurante. Isso é a parte romântica. A parte prática é o que eu contei aqui, né? A pauleira do dia. E ambas existem, né? Inclusive contamos pouco da parte não romântica, né? Assim, porque se tu for ficar puxando pela memória histórias e perrengues, N... mas a parte do gelato tu fabrica, né? A nossa política sempre foi fazer o melhor gelato que a gente consegue, tá? Como surgiu a Santino? A gente sublocava bem rapidamente, assim, essa história eu já contei várias vezes também. A gente sublocava na frente do Santa Brasa, ali na Floriano, em Santa Maria, né? Quem viveu isso sabe bem do que a gente está falando. É na frente de onde é a nossa matriz até hoje. A gente sublocava em frente ao restaurante. Sublocava de uma farmácia uma pecinha que era o nosso escritório, onde eu fazia a gestão do restaurante, né? Gestão para inglês ver, digamos assim. Era muito mal guardar documento. Não, tinha um estoque ali, porque o restaurante era uma casa que foi crescendo, a gente não tinha mais onde botar as coisas, então eu subloquei aquilo ali um pouco para estoque, um pouco para ter um escritório, e a gente sublocava essa peça. A farmácia decidiu fechar, e o dono do imóvel me chamou e disse, cara... ou tu loca tudo, ou tu entrega a tua salinha. E aí eu disse, cara, não posso entregar a sala. Pô, é o lugar que eu tenho, né? É o meu escritório. E a gente locou inteiro. Agora eu crio um negócio para colocar ali. Tinha pensado algo na casa, fazer um espetinho, algo próximo ao que eu já faço. Já tem carne na frente, já tenho lenha. Mas por esses dias, tá? Eu até mencionei aqui que eu não tomo café muito de tarde, porque senão eu não durmo. Eu sou insone, eu sou notívago, na verdade, desde sempre. Sempre fui até hoje, mesmo não tendo mais negócio na noite, eu durmo tarde, acordo mais tarde quando dá. Hoje em dia, com criança, normal. O mais tarde é tipo 8h10, me passei. Então, eu era sem filhos, era de dormir bem tarde, tipo 3, 4 da manhã e acordar tarde. E eu me lembro numa madrugada dessa, eu ter visto uma entrevista, né, num programa do YouTube, nos primórdios do YouTube lá, do Rodrigo Fernandes, do famoso Jacaré Banguela. Ele tinha um programa chamado Não Fale com o Motorista, que ele dava uma carona para um artista, para um dublador, para a galera do teatro, do stand-up comedy ali. Ele é muito amigo do Rafinha Bastos. O Rodrigo, esse cara hoje é diretor de cinema, enfim, ele é um
baita cara do entretenimento, assim, mas é um cara que não é tão mainstream, assim, ele fica... Parece. Mas estudou cinema em Chicago, enfim, bem legal. E aí eu acompanhava ele. E ele deu uma entrevista para um cara e para um comediante que era do Zorra Total na época. Até ele teve em Santa Maria, o Porto Alegre, esses dias agora, por essas semanas. Esse humorista, me fugiu o nome dele agora. E o Rodrigo perguntou, onde é que a gente vai? Ele disse, cara, eu vou te levar numa sorveteria nova que abriu aqui em São Paulo. E eles saíram de carro, né? Entrevistando o cara, como é que tu começou, de onde é que tu veio, para onde é que tu vai, enfim... E nisso o Jacaré, né? O pessoal chama ele de Jacaré, o Rodrigo. O Jacaré parou a gravação. Não, só um pouquinho. Para aí. Eu vou mostrar para vocês. Porque onde o Rodrigo, o comediante levou ele, era na Bátio de Latte, na primeira Bátio de Latte de São Paulo. Nós somos contemporâneos da Bátio, a Santino. A gente abriu... Eles não tinham um ano ainda quando a gente abriu a nossa. Legal. Porque eu vi nesse podcast... E ele agarra a câmera tá no painel do carro do cara, e ele diz, espera que eu vou mostrar para vocês. E ele pega a câmera com a mão assim, ele gira e mostra Bátio de Latte, uma puta de uma fila, assim, mas gigantesca, muita gente na fila. Ele diz, cara, o que é isso? Ele diz, cara, é muito bom. Diz, mas quem sabe a gente vai em outro lugar, tá com muita fila. Enfim, nem me lembro se foi isso que aconteceu, mas eu dei pause no vídeo e disse, Bátio de Latte. Eu entrei no site da Bátio e disse, cara, gelato puro. Eu disse, cara, isso aqui tem mercado em Santa Maria. Quando vagou o ponto... Quando vaga o ponto da Santino, me veio aquilo na cabeça e também o fato de que eu sou de Rio Grande. Em Rio Grande tinha uma sorveteria que existe até hoje. Os filhos do cara parece que são mais de uma agora. Eu acabo indo pouco lá. Tinha uma sorveteria que eu frequentava quando criança, chamava Sorveteria Avenida, né? Ficava perto de onde eu morava, lá em Rio Grande. E eu me lembro de ir na Sorveteria Avenida com o meu pai e com a minha mãe, que eles são separados desde que eu sou muito pequeno. Mas eu tenho na minha memória afetiva ir na Sorveteria Avenida com o pai e com a mãe, em momentos distintos. Então eu tinha na minha cabeça assim, puta, o gelato desde pequenininho, assim, eu tinha essa paixão pelo sorvete. Na verdade, daí não gelato, né? Aí sorvete, paixão pelo sorvete. Eu ia muito a Porto Alegre, tinha Tropo Bono, que é uma rede de gelato que tem em Porto Alegre há muitos anos. Quando eu vi a Bátio, cara, com aquele design, com aquele gelato, o slogan deles, nem sei se ainda é até hoje, era gelato puro, o site falando do ingrediente. Eu disse, cara, eu vou abrir isso aqui. Sabe, casou a coisa e eu decidi abrir esse negócio. Aí a gente foi pesquisar e aí eu cheguei na Santino e me deparei com um negócio que eu conseguia gerir bem melhor, né? Nesse momento a Luli era minha namorada, já começou a trabalhar junto. Hoje a Luísa é a presidente da empresa, ela que toca o negócio. Eu sou o cara criativo, eu sou o cara que faz obra, que faz a parte... Mas o negócio hoje, quem preside é a Luli, né? Junto com nossos 3 sócios, né? Nós temos 3 pessoas que começaram trabalhando conosco. Tu pode falar para nós como que é a estruturação societária hoje? Tu tem 3 sócios em todas elas ou separa-se por operação? Não. A Santino de Santa Maria é uma empresa. Né? E ela é a franqueadora, que lá em Porto Alegre tem essas duas lojas operando, né? Do Jean, do nosso franqueado lá. E lá nós não temos... lá é uma franquia de fato. Pedro, ao todo são quantas lojas, incluindo as franquias? São 6. 6 lojas. São 4 lojas nossas aqui e 2 em Porto Alegre. E voltando, Pedro, lá para a parte do sorvete em si. É uma coisa que tu nunca tinha feito. Não acredito eu. Não. E como que foi, tipo, a primeira experiência em produzir o sorvete do nada? Acordei... Tipo, churrasco, tu viu o teu pai fazendo e tudo acordei e vou fazer gelato. E aí, tipo, como é que foi produzir o primeiro sorvete? Deu certo, deu errado? Não, e assim, como é que é a frase do professor mesmo? Veio e faz. O líder veio e faz. Cara, eu cheguei em casa nesse dia. Eu quero saber esse caminho, entendeu? Exatamente. Até entregar o primeiro gelato. A curva ali, entendeu? Tá, e eu tenho que te responder depois da estrutura societária. Perfeito. Já a gente vai. Temos 10 minutos. Ou 2 horas. Bom, tá. Como é que foi? Eu cheguei em casa, nesse dia que eu aluguei a peça. Por curiosidade, eu tinha um Fiat Cinquecento, um carrinho italiano. E eu entrei no Cinquecento, tava indo para casa. Eu disse, cara, o que eu vou abrir aqui? Né? Eu aluguei. Eu falei com o proprietário, que é meu amigo até hoje. Ele é o dono da proprietário da sala. Era o Ziz ali? O Ziz,
Aí, encontrei ele hoje, inclusive. Querido. Aí hoje, aí nesse dia o Ziza me falou, Ziza, não tem como tu alugar o resto da sala e deixar só o meu escritório. Eu disse, cara, não. Eu vou desvalorizar minha peça. Ele tem razão, total razão. Aí eu disse, não, beleza, Ziza, então eu vou alugar a sala inteira. E aí, o que eu vou botar aqui? E aí eu tava indo para casa e no caminho para casa eu pensei, esse cara é uma gelateria italiana. Não tem aqui, lembrei da Batio, lembrei dessa minha história com a sorveteria Avenida. Eu tenho outra memória afetiva que com certeza faz parte da gênese da Santino, que era de ir à Punta del Este lá no Uruguai com a minha mãe lá quando era criança. E tinha um senhorzinho que era vizinho do apartamento que a gente ficava, que era do meu avô, né, o apartamento. Tinha um senhorzinho que nos levava na Fredo lá. A gente chegava, esse senhorzinho, cara, bobear esse cara na época devia ter uns 40 e poucos anos, que é a idade que eu tenho. Eu tenho 41. Mas ele era um cara, assim, talvez de 50 anos. Mas que pra mim era um senhor, eu era criança. E aí ele ouvia a gente chegando de viagem, assim, e ele abria a porta, vamos tomar um relado. E colocava eu e meu irmão no carro e nos levava na Fredo. Então eu tinha isso. E pensei na gelateria, disse, cara, vou abrir esse negócio. Cheguei em casa, fui pesquisar. Eu tinha na cabeça que era assim, que tu comprava uma máquina tipo a do McDonald's, tá? A máquina soft, aquela que tu puxa. Colocava os pozinhos dentro. Colocava o pote embaixo. Não, nem sabia o que botava em cima. Eu não sabia o que botava em cima. Eu achava que era assim, tu compra a máquina, tu extrai aquele produto na cuba, faz aquele desenho bonitinho e põe na vitrine. Pronto. Fui pesquisar maquinário, cheguei numa empresa nacional, né? Nós começamos hoje, o nosso maquinário é quase todo italiano, né? As produtoras são todas italianas, inclusive nas franquias, né? Mas na época a gente começou, obviamente, com máquina nacional, né? Nem tinha grana para... Vale um Porsche uma máquina italiana. E na época a gente não tinha nem como pensar num negócio desse. Sim. Eu cheguei nessa fábrica de máquinas nacional, chamada Alfagel, que a tecnologia das máquinas é italiana. Mas eram feitas em São Paulo. Cheguei nessa empresa, liguei para a empresa, falei com a Iris, que se tu ligar para a Alfagel hoje, vai estar lá a Iris. Ela está há muitos anos na empresa, eu nem conheço ela só de nome. Um abraço, Iris. Patrimônio da Alfagel. A Alfagel até trocou de dono, enfim, conheço os guris. Mas a Iris está lá. A Iris está lá. Falei com ela, ela me indicou um vendedor em Porto Alegre, que vendia as máquinas no Rio Grande do Sul. Liguei para ele e ele me disse, cara, se tu compra a máquina de mim, eu consigo o curso de como fazer gelato para ti em São Paulo. E eu, tá, beleza, cara, eu vou comprar a máquina, eu vou abrir o negócio, enfim, tô decidido, mas, cara, tô no zero ainda. Não sei nada. Vê quando é que é o curso aí. E ele me ligou, cara, o curso era 2 semanas depois, era muito próximo, assim, 1 semana e meia, 10 dias depois. Fui lá, emiti as passagens, cara, beleza. Eu prometo que eu compro a máquina de ti, mas eu vou fazer... Me arruma o curso. Hoje eu sei que o curso, se eu ligasse para lá e quisesse fazer o curso, a empresa que dava o curso é a empresa que vende produto. Entende? Tipo, eles têm interesse, claro. É um negócio... Mas na época, eu tô fazendo o curso indicado pelo Fernando, que é o vendedor da máquina. Fui a São Paulo, fiz o curso, entendi como é que fazia gelato. Entendi que o budget que eu achava que eu ia investir era insuficiente, porque para fazer um produto na qualidade que a gente queria entregar, tinha que ter muito mais máquina, não era só a produtora. Tinha que ter pasteurizadora, ultracongelador, vitrine, a vitrine expositora, a produtora de gelato e o freezer que armazena os gelatos enquanto eles não estão na vitrine. Porque tu não pode esperar terminar o doce de leite e aí fazer outro. E nesse intervalo o cliente fica... Só um pouquinho que eu estou fazendo. Já vai te ajudar. Então, descobri isso, beleza, né? Vambora, a gente se endivida mais um pouquinho. Nessa época, lembrem, eu ainda não sabia que eu estava endividado, eu ia comprando coisa, eu ia fazendo coisa, trocando de carro, enfim, eu não tinha o conhecimento. Felizmente, por nesse momento... é bom, na real, né? Aí eu fui lá, parcelei, financiei, sei lá o que eu fiz, e comprei o maquinário que precisava. Eles vieram, a empresa veio, a fornecedora das máquinas veio, instalou o maquinário e veio o rapaz
da fornecedora, da nossa primeira fornecedora. A gente ainda compra alguma coisa deles, mas nesse dia eles eram 100% do nosso fornecedor. A gente é um fornecedor em todo o negócio. O que a gente não recomenda é ter fornecedor único. Não, eu abri, cara, muito pouco conhecimento, assim, mas na marra, cara, na marra. Tava lá, viramos madrugada, a Luli... Por isso que a Luli hoje é quem é, ela é a presidente da empresa, ela é dona do negócio. Tem know-how do negócio mesmo. Porque, enfim, tá lá desde o dia 0 fabricando comigo, virando madrugada, porque a gente não tinha conhecimento, não tinha máquina suficiente. E aí a gente ia fazendo, aprendendo e fazendo. Aí quando esse fornecedor veio, pré-inauguração, a gente extraiu o primeiro gelato da máquina. Cara, esse dia é legal, esse dia é legal. Esse dia é legal, como o primeiro dia que tu vê o restaurante montado, tu sabe bem disso. Cara, quando tu vê o filho nascendo, assim, é muito massa, sabe? E aí a gente foi aprendendo, cara, assim, extraiu o gelato com a qualidade baixa. Quando eu posto, às vezes eu acho nas fotos antigas, procurando alguma coisa, fotos de quando a gente começou. E eu mando no grupo da Santino, que somos os 5 sócios, que eu já chego lá. E assim, é de dar muita risada, sabe? Assim, cara, é horrível, assim. Como é que eu fazia isso? Vendia. As pessoas compravam, pagavam por isso. Cara, era muito melhor do que o que tinha no mercado, né? Não em Santa Maria, no mercado nacional, assim, a gente sempre fez o melhor que a gente consegue. A Santino, isso valia para o Santa Brasa, isso vale, eu não sei dar outra dica, né, para quem está começando, que não, assim, cara, vai no melhor produto que tu conseguir. Trabalha teus custos, mas, cara, se tu puder entregar o melhor morango, o melhor doce de leite, o melhor chocolate, cara, a melhor carne, não vai no baratinho, entendeu? As pessoas entendem e elas pagam a qualidade, né? Então, assim, era feio pro padrão de hoje. Sim. Comparado com isso. Mas já era muito além do mercado. Mas, Pedro, isso é um ponto, né? Tipo, que a gente pega quando fala pro jovem, já enxergam lá no final, já lá o produto de agora. Mas, cara, quando inicia, aquilo falou, vem e faz, vai fazendo, cara, vai dando jeito e vai melhorando a partir disso, né? Que esse é o caminho. Você falou, tinha 8 mesas dentro, depois criou um deck de fora, e aí vai crescendo. Né? Vai entrando mais dinheiro, o negócio vai funcionando, vai vindo, vai não para de entregar. Não para de entregar, é isso. Tu não pode parar de entregar. Nunca. E entregar o melhor que tu pode, entendeu? E sem desculpa, né, cara? Porque não quero dar uma de velho rabugento aqui, mas, cara, a geração do mimimi tá aí, né? Ai, não dá por isso, ai, não dá por aquilo. Pô, velho, vamos lá. Cara, quem fizer vai ter resultado, entendeu? Mas tem que fazer. Sentado em casa, paradinho lá, esperando o momento certo para empreender, não vai acontecer. Ideia todo mundo tem, né? Mas tirar a ideia do papel, ir lá, batalhar por aquilo, pouca gente faz, né? Hoje tomar uns tapas na cara e aí vai. Entender que não é maravilhoso, que não é romântico, que não é... Não, cara, levar reclamação de cliente, levar fiscal da prefeitura que vai lá encher o saco porque a cor do teto não está de acordo com o que está na norma. Né? Não tem que fazer a norma, né? E às vezes até às vezes até o fiscal tá errado, mas, cara, é do jogo, entendeu? É do jogo. Tu achar que isso é um problema, entendeu? Empreender não é pra ti, entendeu? Só, cara, não é tão difícil assim. Não. Se tu tá lá botando a cara, não é tão difícil assim. Tem que gostar, e mais que isso, né? Tem que estar alinhado ao teu projeto, ao que tu quer pra ti. Entendeu? Uma vez sendo o que tu realmente quer, eu acho que todos os empecilhos se tornam algo que a gente passa e no final vê o quão bom é, vê quão legal é. Pedro, me fala da parte societária, que a gente está quase chegando no final, e eu quero ainda fazer mais algumas perguntas para ti aqui. Tá, tranquilo. Tem o tempo que vocês quiserem. Da parte societária, né, eu comecei sozinho lá em 2007, né, no Santa Brasa. Depois o Santo eu abri com um sócio e mais uns investidores. O Santo, na nossa mão, também foi um sucesso comercial. Quanto tempo tu ficou com o Santo? O Santo, 2 anos. 2 anos. De 2000... E daí em seguida tu vendeu para o Maurício para Margot? Isso, isso. O Santa Brasa é de setembro de 2007. Tá. O Santo é de setembro de 2009. Tá? Legal, foi logo. Tu levava juntos os dois? Sim, eu tive os dois juntos. Aí em 2011, não me lembro exato o mês,
Mas foi por aí, foi uns 2 anos, deve ter sido agosto, por aí eu vendi para Margot e para o Maurício. Na época que era embaixo no Trevo, lá isso, em isso. Onde é Bravieiro. Legal. Era ali embaixo. Era o escritório do Zé em cima, não era? Do Adroaldo. Do Adroaldo, verdade. Do Adroaldo, depois da minha tia, da saudosa Daniela, que a gente perdeu ano passado. Que ela teve escritório em cima. Eu aluguei embaixo, ela foi fazer o projeto para mim, a minha tia, a esposa, falecida esposa do Ivon. Sim. E aí ela... Agora eu fui falar na Dani. Sim. Mas é bom te lembrar das pessoas que ajudaram o processo. E né? ela montou... Eu aluguei embaixo e ela alugou andar de cima. E aí... ela não estava em cima. Primeiro eu, acho que depois ela. Agora estou na dúvida, será que ela já estava em cima? Não, era o Adroaldo em cima. Eu lembro da época do Adroaldo. Era o Adroaldo e depois a Dani alugou a parte de cima. Tá, eu sim. Aí a Dani alugou o andar de cima e ficou o escritório dela, que era o estúdio casa, em cima, e o santo embaixo. Cara, e ali a gente via assim, ó, sendo, com todo respeito, um porão ali, a gente via como é que eu posso dizer assim, ó, os pequenos detalhes, entendeu? Sim. O cuidado nos pequenos detalhes, assim, era tudo muito bem acabado, era tudo bonito, tudo tinha você tinha uma parceria com a Coca-Cola, acho que na época, né? Cara, eles conseguiam botar marcas de uma forma muito bonita. Os pratos, eu lembro até a estruturação, que até hoje se mantém. Não era aqueles bufês enormes, eram pequenos pratos e richôs. Tu sabe qual era a... Posso seguir falando? Por favor, vai. Tu sabe qual era a analogia que eu fazia do santo à época? Para os funcionários, para os sócios, para os investidores, né? A nossa ideia não é ser uma orquestra assim com um monte de instrumento, não era ser um restaurante grande com 200 cadeiras, enfim, mas é um violãozinho bossa nova, assim. Muito bem tocado. Cada coisa no seu lugar, exatamente. Que legal. Exatamente. Muito legal. Exatamente. Muito legal. Essa era a analogia. E o Santo foi isso, né? E ainda é, claro, hoje ele é um restaurante maior, mas ele ainda tem essa... Esse DNA tem ainda, né? Tem, os richôs, isso. não é aquele buffet de inox gigante, tem toda essa pegada assim, né? Até hoje, tu vai no Santo, tem, né? a lasanha são fatias cortadinhas. Não é aquela coisa que cada um vai ali e tira um pedaço do que se interessa e o outro que... Isso é muito legal. Então, no Santo eu tinha sócios, aí o Santo foi um sucesso comercial, mas foi um fracasso financeiro também. Né? E aí lá pelas tantas eu não fazia gestão, né? Lembra que eu fui fazer gestão lá em 14, nós estamos em 2011. E aí quando eu vi, o Santo estava me tomando dinheiro e os sócios já tinham saído e aí eu acabei vendendo para a Margot e para o Maurício. Aí a Santino surgiu em 2013, eu e a Luli, né? E aí a gente foi tocando os negócios. Em 2015 a gente casou, só nós dois tocando o negócio. E a Santino tomou conta da nossa vida, né? Porque, enfim, ela foi tão sucesso quanto aquele primeiro Santa Brasa, que foi falando do meu Santa Brasa, né? Tem que cuidar, porque como Santa Brasa ainda existe, eu tô falando lá de 2007, assim, que era uma loucura que me tomou praticamente todo o tempo que eu tinha. A Santino fez pior, assim, ela nos atropelou. E aí a gente vendeu o Santa Brasa. E eu tô tentando lembrar em que momento que a Joyce é a nossa primeira né, ex-funcionária que virou sócia, que momento ela entrou. Mas a Joyce entrou na empresa, a Santino ainda tinha o escritóriozinho, porque a Santino se posicionou ali e continuei tendo o escritório do Santa Brasa. Que o escritório era o interesse, né? Era manter o escritório. Aí a produção foi tomando... A produção da Santino... A Santino vendia tanto que a gente foi esmagando o escritório com a produção. E a Joyce entrou na empresa ali. Acho que não tinha 18 anos, entrou como estagiária. E aí foi se desenvolvendo ali, demonstrando uma garra, uma qualidade de entrega de trabalho fora da curva. Que num dado momento eu e a Luli, a gente se sentou e disse, não, tchê, a gente vai acabar perdendo a Joyce. Ela é muito boa, ela tem condições de ser... dona desse negócio, entende? E fazer de tudo. E a empresa já estava crescendo, acho que aí a gente já tinha 1 ou 2 lojas, já tinha 2 ou 3 lojas, eu não me lembro. E aí a Joyce, se eu parar para lembrar aqui, eu vou atrasar demais o podcast, mas... e aí a Joyce virou sócia. Nós convidamos ela para ser sócia da empresa num dado momento, em 2018, o Chico era pequenininho, ou estava para nascer, acho que ele já tinha nascido.
O Chico é de 2018. Referência de pai é assim, né? É o meu primeiro filho, meu segundo filho. Um negócio. Quando eu era solteiro, eram os carros. Eu vou lembrar de uma coisa, que carro eu tinha naquela... Eu tinha um 307. E aí a Joyce virou sócia. Depois, quando nós vendemos a nossa primeira franquia para Porto Alegre, aí a Joyce virou sócia. Que ano abriu a primeira franquia, Pedro? 2022. Pô, a gente tem aí já uma franquia com o quê? Vai fazer 4 anos. 4 anos já. Já fez 4 anos. Legal. Não, fez 4 anos já, em fevereiro. E daí a Joyce virou sócia e foi... Mas nessa época todo mundo fazia meio de tudo. A Joyce ainda era muito ADM, ela é contadora, ela é formada em contábeis. A Joyce já era contadora e eu estava se formando em contabilidade. Não, ela não tinha se formado ainda quando ela virou sócia. E aí ela fazia muita parte administrativa ainda, ajudava um pouco em loja. Quando a gente abriu a franquia, a gente já tinha na produção a Natura, ainda como colaboradora e não como sócia, já dominando a produção. Tá? As duas sócias trabalhavam contigo antes. Sim, a Joyce os três, e a Natura. os três. Tem mais um, eu já vou chegar nele. E aí a Natura já... Porque eu preciso fazer um parênteses aqui. Em 2018, eu me lembro disso porque o Chico era recém-nascido, a gente assumiu a Santino já bombava, eu acho que o Santa Brasa já tinha sido vendido, sim, já tinha sido vendido. E um dado momento eu cheguei na loja e os gelatos não estavam ok, estavam meio derretidos, meio que a gente tem coisa errada. Entrei na produção para ver o que estava acontecendo. Tinha um cara trabalhando de calça jeans, em vez de uniforme branco, né? Enfim, cara, meio bagunça, assim, as coisas não estavam bem tampadinhas como deveriam. Cara, sabe quando tu vê que assim... Não tava legal. Não tava legal. Não tava fora do normal, mas não tava legal. Os caras sentem. E eu fui ver o que tava acontecendo e, cara, tava sem liderança. O cara que liderava a equipe era um amigo meu que tinha ido trabalhar comigo. É um dos meus melhores amigos até hoje. E aí eu fui cobrar ele e disse, cara, eu não sou o cara que tu quer que eu seja. Eu não sei fazer sabe? O cara era só o tira bom, entendeu? Não sabia ser o tira mal. E aí ele saiu e eu reassumi a produção. Nesse momento entrou a Natura. Tá? E aí, quando eu reassumi a produção, eu fabricando gelato todos os dias. O líder voltando novamente para a produção, né? Cara, o Chico, essa é a parte legal, né? Daquilo que falaram, cara, de contar o perrengue. O Chico era recém-nascido. A Luli estava no puerpério ali, naquele momento que, pô, para quem tem filho sabe que para mãe é um momento tenso. E eu acordava às 7h30 da manhã, atravessava o posto Dutra, eu morava ali ainda, né? A gente não mora mais ali pertinho, mas eu morava do outro lado do posto ali. Atravessava o posto Dutra, fabricava gelato, voltava ao meio-dia, comia alguma coisa, ia fazer os gelatos à tarde, porque a Santino tem isso, né? De fazer o gelato fresco. Todos os dias a gente faz o mínimo. Se precisar fazer mais de tarde, a gente faz mais de tarde para que vocês, clientes, comam sempre o gelato mais fresco possível. E eu fiquei meses nesse perrengue de fazer eu fazendo gelato. Era eu o sorveteiro. Não tinha mais ninguém que fazia, porque daquela galera que era liderada por essa pessoa que não deu tão certo na liderança, quando eu entrei, espirrou um para cada lado. Sim, justo. E aí a Natura entrou. E ela entrou e aprendeu comigo assim, o meu jeito de trabalhar e foi evoluindo. Daqui a pouco ela fabricava melhor que eu, né? E ficou anos fabricando ali. Acho que ela entrou em 2018, virou sócia em 2022. Ela ficou 4 anos fabricando, talvez uns 3 anos e meio sozinha lá, sem a produção entregando sempre qualidade. Eu entrava no ambiente... Até hoje, eu tenho orgulho de levar as pessoas na fábrica. Eu digo isso para a Natura, assim. Tenho orgulho de trazer as pessoas aqui, porque eu sei que vai estar limpo, vai estar organizado. Não tem nada assim que tu não possa mostrar. E aí, a Natura se desenvolveu tanto que quando nós vendemos a nossa primeira franquia, a gente sentamos eu, a Luli e a Joyce e disse, acho que é hora de dar uma oportunidade para a Natura nessa política de assim, primeiro de remunerar melhor quem merece, quem deu sangue, que ama o negócio, e também de reter talento, né? De ter pessoas boas trabalhando à tua volta para que tu possa crescer. Depois disso, se eu não me engano, no fim do ano passado, aí quando a gente abriu a franquia, nós nos demos conta que a gente estava completamente desorganizado. Não estava desorganizado. Novamente, quando a gente acha que o troço está, a gente volta... A franquia nos desorganizou, porque daí todo mundo fazia um pouco de tudo. Sim.
Aí nós contratamos uma assessoria, né, da nossa hoje vice-prefeita, a Lúcia Madruga, e do Madruga também, né, do professor Madruga, o marido dela, para nos ajudar a botar cada um no seu lugar. E aí a gente foi reorganizando as tarefas, aí a Luli virou oficialmente assim, a nossa presidente. Volta para gestão. Eu virei meio que um conselheiro sênior, né, nem diria que eu sou presidente do conselho, porque eu não me envolvo, eu tenho outras coisas fora da Santino também que eu faço. Então, eu sou meio que o conselheiro sênior, a Lúlia é presidente, a Joyce assumiu loja, porque a Joyce já estava com muita coisa de loja no seu guarda-chuva. Então, hoje, as lojas, qualquer coisa que diz respeito à loja, é ela que sabe. Quem vai, quem não vai, que funcionário que veio, que produto que deu problema, que não deu, é com a Joyce. A Natura, 100% produção. E nisso tinha entrado lá, quando a Joyce saiu da posição de estagiária, digamos assim, de contadora, de, sei lá, técnico administrativo, contábil, entrou o Eli. Tá? O Eli, que é aqui da Quarta Colônia, chama Eliax, o nome dele. E o Eli também foi demonstrando essa garra e determinação pelo negócio, abrindo e fechando o escritório, enfim, cuidando de toda essa parte administrativa para que a gente chegue naquela contabilidade gerencial que é o nosso desespero lá no escritório, é ver os números sempre que possível e o mais rápido possível, né, para poder manobrar. Não adianta tu ver os números 60 dias depois, né? Não, passou. E aí, na virada do ano, agora, se eu não me engano, foi na virada de 24 para 25, que o Eli virou nosso sócio. Pedro, uma coisa interessante, que eu trouxe vários conceitos nessa fala que dá pra gente trabalhar com o jovem que vai estar nos assistindo depois. 2 pontos, né? O primeiro, cara, o líder, quando vê o problema, ele tem que entrar e botar o braço mesmo, trabalhar. Não é ficar ali lindo, tô administrando negócio, tô aqui fora, não. Cara, vou fazer gelato? Não, eu faço, vem aqui, vou mostrar, eu vou ensinar a equipe a fazer o melhor gelato com a mesma alma que tinha no início, esse que é o mesmo amor. E aí, a partir disso, pro jovem que tá começando no mercado de trabalho, que tá entendendo, que vê o líder lá trabalhando e tal, botando o braço junto, quais características tu identifica, o que tu diz pra esse jovem, tipo, cara, tem que ter esse ponto principal, tipo, essa característica é o principal pra se tu quer crescer do lado de alguém, tipo, pra poder depois se tornar sócio também, que é fantástico, ver um colaborador, ver estagiário se tornando sócio do negócio. E aproveitando, a gente vê assim, ó, as pessoas que são líder lá hoje, quando a gente entende que o professor fala que a escola de um líder sempre é outro líder, exato, a partir do momento que o Pedro volta para a produção e traz isso novamente, ele cria novos líderes ali dentro. Redescobre os novos líderes dentro. Que hoje são os líderes da empresa. Sim. Exato. Cara, se eu tivesse aceitado que o gelato não estava tão bom, mas, tá bom, deixa assim, eu vou lá ficar com meu filho em casa. Que é o caminho mais simples, basicamente, né? Mais fácil. A Natura nunca... Tipo, aquela nem equipe... teria parecido. Se bobear, iriam estar lá até hoje e o negócio não tinha se desenvolvido como se desenvolveu. Sim. Cara, assim, a característica de um líder... Cara, cada um tem o seu motivo, né? O meu motivo, né, de focar tanto, entregar tanta qualidade, fazer o negócio crescer... É uma busca, né, pela minha história de vida, enfim, tem alguns problemas de saúde mental na família. Cara, é uma busca por tranquilidade. Assim, eu busco muito tranquilidade. Então, eu preciso estruturar a coisa para que ela funcione bem, para que eu tenha uma tranquilidade. Não é não fazer nada. É tranquilidade, assim, de paz, de rotina, paz, dia a dia, assim, cara, cada coisa tá no seu lugar. Que o negócio tá funcionando. A pessoa vai mesmo. achar o seu motivo, entendeu? Agora, uma característica que é comum a todos é meter o braço, entendeu? Trabalho. Tu é a última instância, cara. O empreendedor, o jovem que tá nos ouvindo, se tu vai abrir um negócio, tu é a última instância. Alguém vai fazer por mim, entende? Se o gelato não tá tão bom e tu não vai lá meter a mão e trocar as pessoas, retrenar, investir, consertar, ninguém vai fazer por ti. Né? O empreendedor, o cara que vai empreender, ele tem que ser um grande curioso. E a minha principal característica, para estar aqui, né, com 6 lojas, se Deus quiser crescendo, né, a gente vai crescer, a gente tem projetos de crescimento dentro do negócio, é a curiosidade, entendeu? É a curiosidade. A gente teve um pepinaço agora, 20 dias atrás, talvez 15,
As máquinas que fabricam gelato, elas são refrigeradas a água. Então tem uma bomba d'água empurrando água por dentro do maquinário e voltando para a torre de resfriamento para cair a água mais fria, né, dentro do circuito de volta. Cara, a gente teve um problema oculto, sabe? Tipo, o problema se desenhou estilo Ronaldinho Gaúcho, olha pra cá e chuta lá. Cara, todo mundo olhava pra cá, cara, é a amperagem, que é a voltagem que tá baixa, sobe a amperagem, desarma a bomba. E, cara, tinha uma válvulazinha travada do outro lado. E, cara, e aquilo não teve solução com o técnico, não teve solução com a minha sócia, não teve... E aí um dia eu me irritei, entre aspas, que é esse lance do... Cara, não, peraí, só um pouquinho. Vamos resolver essa M. Vamos lá. Não ficar conformado. Tá. Liga a bomba. Abre registro, fecha registro, tira a mangueira, jorra. Não, tá jorrando pouca água, tem coisa errada aqui. Até a gente achar aquela válvulazinha que nos causou... eu nem sei o número ainda, até o pessoal ia fazer esse levantamento, de quanto aquela válvulazinha de R$20, R$30, uma válvula de retenção de cobre de, sei lá, R$40... quanto ela nos causou de prejuízo. Porque a gente foi queimando bomba até mas, cara, tu tem que ir lá em algum momento. A característica que eu ia dizer, eu fui lá, é a curiosidade, cara. Tu tem que ser curioso, tu não pode olhar para um negócio não quero saber o que é. Alguém resolve. Chama o técnico. Cara, se tu só chama o técnico, tu tá na mão do técnico, entendeu? E tu é a última instância. Legal. Pedro, já estamos caminhando pro final da nossa entrevista, já passamos até, na verdade, mas aí o assunto tá bom, né? Não adianta. Por vocês. A gente quer fazer um bate-bola contigo. Bora. E a ideia é o seguinte, primeira coisa que vem na mente, tá? Não precisa se policiar muito. Cara, a gente vai começar leve, vai começar fácil. Gelato ou sorvete? Gelato. Franquia ou loja própria? Loja própria hoje. Trabalhar de manhã ou trabalhar de madrugada? Durante o dia ou de madrugada, pra facilitar? Cara, durante o dia. Perrengue ou com zona de conforto? Hoje, né? Porque já foi muito de madrugada. Mas aí, um perrengue ou uma zona de conforto? Cara, o perrengue te faz crescer, né? Claro que eu quero o conforto, né? Sim. Até eu falei, franquia ou loja própria hoje. Sim. Hoje, a gente entende que a gente crescendo como rede, se tu entrar no nosso site lá hoje, não tem. Que fique claro, assim, se tu procurar lá, mas não tem mais. A gente fala em franquia aqui, não tem lá no nosso site mais seja um franqueado. A gente tirou. Tem o nosso franqueado em Porto Alegre, um cara joia, a gente está crescendo junto com ele, provavelmente ele vai abrir mais lojas também, e se Deus quiser, nós também. Mas hoje a gente está na vibe da loja própria. Sábado de folga ou evento da empresa? Melhor, final de semana de folga ou final de semana da empresa? Cara, eu tenho duas Já crianças. Tá com filho. Eu quero final de semana. Eu quero final de semana com eles. Instagram ou boca a boca? Os dois, cara. Os dois. Não tem como dizer um ou outro, cara. O boca a boca é o que faz o negócio, cara. O boca a boca... Claro, o Instagram é o boca a boca de hoje em dia, né? Ele é um boca a boca ao quadrado. Mas, cara, nada como um cliente satisfeito sair falando da tua marca, cara. Nada como isso. Nada. No nosso ramo, então, no teu ramo, que eu já tô num ramo um pouquinho diferente... Eu brinco isso, eu digo para os meus amigos que têm restaurante, muita gente me liga, Pedro, cara, tô com uma dúvida, quero abrir um restaurante em tal lugar, o que tu acha? Né? Tô virando o tio da turma, né? Eu já tenho 41, já tenho 18 anos de alimentação, e me ligam para pedir uma dica ou outra, e eu sempre digo isso assim, cara, no restaurante, o cliente, ele é incrível, isso não era para ser. Diferente de outros setores, no restaurante o cliente ele sempre vai lá te avaliar. Cara, quando tu compra uma calça, tu não tá avaliando aquela... Comprei uma calça, vesti a calça, beleza, a camiseta. Agora, o restaurante, o cara vai 10 vezes, tá tudo maravilhoso. Na 11ª, deu tudo errado, erraram o pedido, o garçom tava de mau humor, aconteceu alguma coisa. Cara, não tem culpa nenhuma da empresa, né? A culpa é sempre nossa no final, óbvio, mas... E o cara sai falando, já não é mais a mesma coisa. É sempre uma avaliação diária. Entendeu? Sim. Então o restaurante não pode afrouxar. O restaurante tu tem que estar lá todos os dias, a tua equipe, sabendo disso. Cara, é todos os dias. Doce ou salgado? Doce. Café ou chimarrão? O cara começou volátil, né? Porque já foi café, hoje é mate. Um ídolo empreendedor. Uma referência. Cara, os meus avós, eu acho, cara. Não tenho, assim, um grande ídolo empreendedor.
Assim, eu sempre fui esse cara que pega um pouquinho... Lembra que eu falei que eu ouvia muita entrevista ali? Pega um pouquinho de cada um, assim. E eu brigo muito... Eu tô atrapalhando o bate-bola, Capaz, né? não, vai. Essa parte boa, essa parte boa. A gente quer entender. Às vezes tem... No churrasco, né? Agora tá cheio de mentor de churrasco. O cara que dá curso disso. Tu só pode salgar a carne assim. Se tu mexer assado, não dá certo. Cara, só um pouquinho, cara. Vamos parar com essas... o meu ídolo é o fulano. Eu nunca tive assim, o meu ídolo é o fulano, entendeu? O meu ídolo é Fernando Lúcio da Costa, o Fernandão. Entregando o time já. Qual sabor de gelato te define? Essa eu quero saber, cara. Essa é interessante. Assim, todo mundo que eu falo, cada um tem o seu. Minto, a unanimidade, tá? O doce de leite. Não, o doce de leite Essa aí não tem... O doce de leite é o nosso best-seller, cara. O doce de leite já vendeu sozinho, tipo, 3 cubas dele pra uma cuba. Assim, tipo, no ranking de vendas, assim, vendia 3 de doce de leite pra uma do segundo mais vendido. Hoje a gente tem sabores ali que rivalizam, mas assim, rivalizam, né? Quase. 2 vezes abaixo. Que é tem o Pavlova, né? Que é um sabor criado pela Natura, que é maravilhoso. Né? Chocolate branco, merenguinho, um creme de um brigadeiro branco de baunilha e... Inclusive, esse não frutas vermelhas, cara. Virou uma sobremesa do cardápio né? Tem o sabor Pavlova e a sobremesa né? Pavlova. Sim. A sobremesa Pavlova a gente fez no Best Beef Day do ano passado. Sim, boa. E ela deu tão certo que as pessoas começaram a nos pressionar. Eu quero comer a sobremesa do Best Beef Day. E aí a gente colocou ela no cardápio. Escutando o mercado. Só na Matriz e em Porto Alegre, porque não são todas as lojas que tem onde... Porque ela vai morango fresco. Sim. Então a gente não tem cozinha em todas as lojas. Então não tem como ter morango fresco em todas. Cara, o sabor que me define, eu tô enrolando, cara. Porque eu não sei, cara. Quantos sabores tem hoje no catálogo em si? Na casa de uns 40. Assim, uns entram, outros saem. Alguns os fornecedores param de fornecer. A gente usa muita matéria-prima italiana, então às vezes param de importar, dá uma quebra, a gente fica sem. A gente tem criado o Sabor do Mês, já faz 2 anos, todos os meses. Isso é legal, né? E o Sabor do Mês é um laboratório pra gente. Os que dão certo, eles acabam voltando como sabor fixo. Né? Então, cara, um dos meus sabores favoritos hoje é o Pavlova. Eu gosto muito de chocolate, então o chocolate belga eu adoro. É feito com Callebaut. É muito bom. Cara, o Nero, eu sou apaixonado. O Nero. Ele tem uma... Cara, Nero e morango juntos. Pedro, vou dificultar um pouquinho mais. Se chegasse agora lá na vitrine e tivesse todas as opções, 40 opções, qual tu escolheria? Só pode escolher um. Cara, eu acho que torta de limão, talvez. Torta de limão. Boa. Cara, sei lá, velho, sei lá. Eu falei pra vocês aqui fora do ar, né? Tô tentando emagrecer. Eu tava com quase 90 quilos, porque, cara, ontem eu já estou de dieta, né? Já faz uns dias, tentando dar uma segurada. E aí ontem cheguei numa reunião lá e a Natura traz uns... A gente vai lançar agora... Bom, já vou contar aqui, porque... Spoiler. A gente vai lançar para Páscoa um potinho com uns mini ovinhos de Páscoa de chocolate branco com pistache e chocolate meio amargo com castanha. Cara, assim, muito bons. E eu tive que provar, eu comi meio de cada um. Assim, mas, cara, é difícil, né? Teste de qualidade, né? A parte boa e a parte ruim. Né? Só sei que eu não como muito gelato, cara. Não como muito gelato. Não, porque de tanto fazer, sim. né? São fases, assim. Agora teve 2 meses atrás, eu vinha comendo, assim. Vinha comendo um potinho por mês, 2. A Luli não, a Luli come todo dia até hoje. Um lugar que tu sonha em abrir franquia? Cara... Não sei. Não sei, cara. Eu já pensei muito em Gramado para ser uma loja flagship, assim, que mostrasse a nossa bandeira pro Brasil inteiro. Enfim... Hoje a gente está nessa vibe do crescimento passo a passo. A gente não cresce rápido, mas a gente cresce muito consistente. Nós construímos a fábrica, a gente tem projetos para a fábrica, né? Produtos fora do gelato vitrine, esse que a gente vende hoje, que podem derivar dali. A gente pretende abrir... surgiu esses dias uma oportunidade de uma loja no Royal, né? Só que o investimento foi muito pesado nos últimos 2 anos. A gente reformou a matriz, que ficou gigante, ela era bem pequenininha. Fizemos a fábrica e abrimos a loja de Camobi. Então a gente decidiu que 2025 não vai ser ano de abrir mais uma loja. Então a gente declinou desse ponto, que seria maravilhoso ali no Royal. A gente vê a possibilidade, por exemplo, acabei de mencionar o Royal aqui como mais uma loja em Santa Maria.
Tem projeto de outras lojas na região metropolitana. Devagarinho, cara. A gente não tem... Não sou esse cara de mirar assim, eu quero chegar lá em tal lugar. Vamos indo, né, devagar, mas consistente, assim. Depois que a gente passou aquele perrengue, né, lá de descobrir que estava devendo 1 milhão. Eu estava devendo R$1 milhão, e na época R$1 milhão era muito dinheiro, 10 anos atrás. Não que hoje não seja, mas era muita grana. E depois de organizar a casa, né, de montar uma estrutura, a nossa vibe é seguir crescendo organizado. E um pouco difícil, que a Gabi se puxou na produção lá. Se não fosse o Gelato, o que tu estaria empreendendo hoje? A alimentação, cara. Alimentação. Eu não tenho dúvida que na alimentação. Assim, eu tenho um projeto de pecuária, né? Que eu estou iniciando. Eu já crio gado há quase 4 anos, uma parceria rural. E né, isso da parte familiar, assim, que eu assumi o financeiro da minha mãe, né? E daí eu ajudo ela a organizar as contas dela e do meu irmão. E a nossa parceria rural com esse amigo tá se encerrando agora, enfim, chegou no prazo, né, mais ou menos que a gente tinha estipulado, e eu estou começando um projeto de pecuária sozinho, né, que começa agora nesse inverno, né, colhe a soja lá dessa área e a gente vai colocar gado lá. Mas isso é um projeto paralelo, assim, empreendedorismo e não que eu não vá ter essa visão empresarial lá fora. Gestão, a gente está comprando equipamento para poder ter no celular, né, o melhor produto, etc. Bicho por bicho quando ele está engordando. Mas eu estaria empreendendo na alimentação. Eu hoje faço, esses dias eu estava dirigindo e disse, amor, pega o celular aí. Aí a Luísa pegou o celular e eu fui dizendo para ela a receita. Eu faço um bauru. Eu sou de Rio Grande. Rio Grande não se come X. Não existe X lá em Rio Grande. Lá é Bauru, tem, sei lá, como tem aqui 20, 30, mais empresas de X. Lá são as lancherias que fazem Bauru, que é carne, né? Normalmente filé, ou alcatra, enfim, uma carne macia, bife, né? Queijo, alface, tomate e maionese. Maionese maravilhosas. Como as dos X, mas acho que lá a coisa é um pouco mais artesanal, lá em Rio Grande. O X aqui tem muito X, né? Então tem o que faz a maionese caseira, mas tenho... E eu faço esse bauruzinho. Faço muito. Faço para a turma do padre, eu faço para os meus amigos, faço para a família. Enfim, estou sempre fazendo o bauruzinho. E aí, de tanto fazer, eu comecei a anotar o que eu gasto. Assim, eu uso tanto... A maionese é essa receita. O empreendedor ali já. E aí a Luísa calculou... Ela calculou dirigindo. O custo do bauru. Dá pra vender por quanto? Quanto custaria o bauru, enfim, né? O pão tá um pouco caro, né? Eu compro pão, obviamente, de uma boutique de pães, eu não compro, né? Não seria... Se fosse fazer um negócio, eu teria que produzir esse pão ou comprar em grande volume. Eu me lembro que o pão me chamou a atenção, acho que era R$6 cada baguetão, assim. Eu disse, não, é muito caro, não dá pra tu comprar um baguete de R$6 para colocar no morrer custo. Mas eu já tava de olho nesse bauruzinho. Né? Mas não, cara, eu não tenho como. Hoje eu não vou abrir o bauru. Hoje a gente vai focar na Santino. Eu já cometi esse erro, né, de novo, a gente falou ali de falar um pouco do perrengue pra galera que tá começando, e a gente tá falando de um negócio um pouco maior, assim. Mas eu já cometi esse erro de estar grande e agora vou abrir outra coisa. Disse, cara, vamos esgotar as possibilidades do negócio, levar bastante dinheiro pro caixa para daí tu empreender dentro do negócio, entendeu? Não ficar querendo abraçar o mundo com as pernas, assim. Mas eu tenho isso, eu tenho vontade. Pede um cervejão lá do assador lá. Esse bauruzão. Fecha, já. Tu faz bauru lá? Pô, começamos agora. Vai, começou agora? Prova lá. Não, tá bom. Fazendo merchan aqui. Esse aí tu vai cortar depois, tá? Não corta nada. Pedro, um conselho que tu daria pro Pedro que veio lá de Rio Grande, chegou aqui com mochilinha pra estudar no Master. O que tu falaria pra ele se tu visse ele hoje na tua frente? Cara, curte a vida, velho. Cara, curte a vida, velho. Um conselho que eu daria pra alguém, pra mim lá atrás, relaxa, né? Relaxa um pouco. Né? Eu não tô dizendo pra eu não fazer tudo que eu fiz, cara, eu não faria nada diferente. Eu seguiria focado na qualidade, na entrega, mas eu acho que eu podia ter feito tudo um pouco mais relaxado, cara. Eu sou tenso, assim. Eu sou um cara tranquilo, de boa. Difícil me tirar do sério, assim, de me ver explodir, né? Não tenho explosões rotineiras,
mas principalmente em negócio, assim, mas porque eu tenho essa tensão em entregar perfeito, sabe? Faleceu no Covid, a afinada Dona Medianeira, a cozinheira mais memorável que eu tive, assim, né? Ficou anos comigo no Santa Brasa, depois trabalhou um pouco com o Matheus também. A Dona Medianeira, ela dava risada, assim, depois de um tempo já que o restaurante tinha se estabelecido, ela dava risada do tempo que eu abri o restaurante, que às vezes faziam umas cagadas lá na frente, desculpa o termo, mas enfim, faziam umas cagadas, agora já falei, lá na frente, e eu ia para dentro da cozinha, eu dava soco na porta da geladeira, claro, eu não podia, aí eu voltava pro salão sorrindo, e ela, cara, eu me lembro de uma vez, cara, uma vendedora minha, uma garçonete, a gente sempre chama as garçonetes de vendedoras, né, porque eles precisam vender. Elas nunca eram comissão, ganhavam uns 10%, eu sempre dividi o 10% pela equipe, enfim, minha política sempre foi pagar bem. Estou sendo rápido para não... mas eu me lembro que uma vez, o restaurante incipiente, assim, começando, e eu gelava 6 Freixenet, cordão negro. E aí uma mesa tomou uma, outra mesa tomou 2 e tinham 3. E aí uma mesa, já tarde da noite, tomou a primeira. Tomou a segunda. Quando tomou a terceira, sabe, isso já era 2 da manhã, os caras, 1 da manhã, os caras pediram a terceira, eu disse, cara, se pedirem outra, eu tô ralado. E seguiram lá, e a gente tinha essa política no Santa Brasa também. Nunca recolhe mesa e cadeira enquanto tem cliente ali. Eu ficava até fechar, eu ajudava a galera a recolher, mas depois que o cliente fosse embora. Não aquela vibe do tô te correndo, entendeu? Sim. Cara, tomando 3 espumantes ali, eu vou fechar, não, agora a quarta tu vai tomar na tua casa. Tchê. E lá pelas tantas eu vejo no sistema, no computador, que tinha 4 lançadas. Eu disse, tu lançou uma a mais, acho que eu já tinha lançado a terceira. Não, mas eu servi mais uma. Mas não tinha mais gelada. Não, mas eu peguei no armário. Ela serviu quente pro cara. Aí o cara pega, não tem como, cara. 3 da manhã, os caras já tudo ganho, velho. Por sorte, os caras já estavam pra lá de Bagdá. Eu me lembro quem são os caras. Tem uns negócios que não tem que esquecer. Legal. Então, assim, quando rolava umas cagadas, o cara tava... Aí eu entrava na cozinha e disse, pelo amor de Deus, como é que tu serve um espumante quente, cara? Enfim, mas faz parte. Show. Para nós fechar, completa uma frase para nós aqui. Pro Pedro, empreender é... Cara, para mim, empreender é a minha vida, cara. Empreender e essa frase, ela diz sobre, acho que o que tu tá me perguntando, assim, cara, empreender é a vida, assim, eu vou empreender, mas eu não abro mão disso, eu não abro mão daquilo, não, empreender é a vida. Vai empreender, repito, tu é a última instância, tu é o responsável por tudo, entendeu? O cliente veio caminhando e ele tropeçou dentro do teu negócio, cara, é tu que tem que resolver. Foi ele que tropeçou. Não, cara, o restaurante é teu, entende? Tu tem que ir ali, opa, não foi nada, pô, beleza, desculpa aí, esse piso aqui escorrega, sabe? Essa coisa. O empreender é isso, é tu tá ali assumindo tudo, de ponta a ponta, e não tem quem culpar, entendeu? Uma coisa que se fala muito, guris, que no Brasil é ruim de empreender, porque, tu escolheu empreender aqui. Eu sou puto da cara com quem sonega e bota a culpa no governo. Mas tem que sonegar. Não, cara. A regra do jogo tá aqui. Tu escolheu entrar nela. Durante o jogo eu vou mudando a regra. Cara, o governo faz isso. Sim, faz, cara. O governo... Tu vira. Então, assim, te candidata. Dá teu jeito. Mas tu é a última instância. Então, tu tem que resolver tudo. Tu não pode terceirizar e ficar esperando que alguém faça por ti. Que ninguém vai fazer. Cara, eu adorei. 1h18. Pedro, cara, sem palavras, mais uma vez. Valeu, cara. Obrigado, Pedro. Muito obrigado. Agradecemos. Paulo, mais uma vez, muito obrigado. E depois dessa conversa, a pergunta é, aí de casa, tu acha que pode fazer ou não? A gente tem certeza que sim. Até a próxima.